Imagine comprar um SUV de luxo pelo mesmo valor que um modelo nacional. Pois é isso que a Volvo oferece agora no Brasil com o XC40 na configuração T4, produto que chega ao mercado na faixa de R$170 mil. Convido você a conhecer mais detalhes sobre ele no vídeo de hoje. Aqui na parte externa do XC40 T4, o ponto positivo é que a gente não encontra muitas diferenças gritantes em relação às demais versões com preço superior aqui da gama XC40. Então a gente tem algumas sutilezas aí em termos de design, né? Por exemplo, a pintura do teto Biton, a gente não encontra aqui no XC40 T4. A gente também não tem farol de neblina, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês o detalhe. Mas enfim, no geral a gente tem um carro bem próximo às demais versões, o que é muito bom aqui para a opção T4, acaba valorizando um pouco o carro nesse aspecto. Aqui na dianteira eu queria mostrar para vocês que a Volvo manteve o sistema de iluminação Full LED para os faróis no XC40 T4, o que é importante. Esse tipo de iluminação, essa tecnologia é a mais moderna que a gente encontra hoje no mercado, então garante uma boa iluminação, também durabilidade. Então é o sistema de tecnologia mais recente que a gente encontra hoje em dia. Muito interessante a Volvo continuar aplicando aqui mesmo na versão de entrada T4. O capô aqui à dianteira a gente encontra o mesmo design das demais versões, segue aí os traços que a Volvo adota na sua nova geração de modelos. O capô aqui é bem pronunciado para a dianteira, isso ajuda a trazer um design mais dinâmico aqui para o modelo, também mais robusto e elegante, seguindo aí a escola sueca, né, que é bem aclamada aí no mundo inteiro. Aqui no perfil, destaque fica com as rodas de liga leve aro 18, que você confere aqui na tela. A gente tem as demais formas aqui bem semelhante às demais versões, trabalhando aqui bastante o uso de vincos, aqui também algumas depressões aqui na chapa lateral, bem interessante, um design muito trabalhado. Aqui na parte traseira, as tradicionais lanternas verticais que a Volvo costuma aplicar. Queria finalizar aqui a parte externa mostrando para vocês o porta-malas. Aqui no compartimento a gente encontra bem mais de 400 litros de capacidade. É um carro aí para uma aplicação familiar muito bom, um carro que atende muito bem às necessidades aí de 5 adultos ou 4 pessoas e uma criança pequena, por exemplo. Você vai conseguir lidar bem aqui no seu transporte diário aí, aqui a bordo do XC40. Aqui no XC40 T4, a única diferença que a gente encontra em relação às demais versões aí que usam a denominação T5 vai para a calibração do motor. A gente tem o mesmo 2.0 turbo presente aí nas outras versões, só que com uma calibração diferente. Aqui na configuração T4 a gente tem até na casa aí de 190 cavalos, pouco mais de 30 kg de torque. Então você tem um motor, uma configuração mais branda, a gente pode dizer assim. Mas por outro lado, quem está familiarizado aí com os números, logo vai notar que são valores aí muito bons para conferir um desempenho aqui, seja urbano ou na estrada, mais do que suficiente. A gente tem uma aceleração de 0 a 100 aqui na casa de 8 segundos, velocidade máxima superando os 200 km por hora. Então você tem um carro bem suficiente para praticamente aí a totalidade do uso, né? Você não fica devendo em nada aqui em termos de aceleração ou retomada. O XC40, mesmo na versão T4, é um carro bem ágil, não tem o que reclamar nesse aspecto. Você tem sempre muita potência, torque de sobra em grande parte das situações. Mesmo se você estiver
na estrada, aí por um trecho de serra, com muitas curvas, você vai ter um carro com desempenho adequado. Quanto a isso, não precisa se preocupar ou achar que por ele ter uma calibração com um pouco menos de potência histórica, você precisa ir para as versões T5. Eu te digo que não, na minha opinião, pelo menos, aqui o XC40 T4 já se mostra um carro bem equilibrado, para mim, pelo menos, aqui fica aí a minha opinião. Mas enfim, eu acho que o ponto mais forte aqui do XC40 vai para a dinâmica em si. Ele é um carro que a gente tem aqui o câmbio automático de 8 marchas. Isso ajuda muito, porque o XC40 ele é um carro com praticamente assim, ele é muito com controle aqui impecável. Você não sente em nenhum momento que o carro vai demonstrar alguma tendência ao sobreesterço, ao subesterço. Enfim, é um carro que você sempre tem muito na mão, um carro aí grudado no chão, né? Praticamente pode dizer assim. Também o conjunto acerto de suspensão é impecável. Mesmo aqui com roda de liga leve aro 18, você não sente o carro desconfortável em nenhum momento. Você pode passar aí por buraco, valeta, lombada, enfim. Além da suspensão absorver muito bem essas irregularidades do piso, você tem um rodar muito sólido, bem silencioso. É um carro com muitas qualidades, com muitos atributos dinâmicos bem positivos, a gente pode dizer assim. Eu acho que sem dúvida esse é o ponto forte aqui do modelo. Outra questão que eu queria destacar aqui para vocês é a oferta do sistema Pilot Assist, que a Volvo vende aqui como um opcional para o XC40 T4 no valor de R$5.000. O que o Pilot Assist traz? Bom, o Pilot Assist ele é um sistema de condução semi-autônoma. Então, na verdade, ele é o piloto automático adaptativo que também mantém o carro aí dentro da faixa de rodagem. É claro que o carro não vai fazer curvas aí muito fechadas, sozinho, não, mas se você está em uma estrada com uma boa qualidade de sinalização, ele é capaz de manter o carro, não só a distância do carro à frente, como também mantém o carro aí na faixa correta. Claro que exige que você fique atento também aqui ao volante, mas é uma conveniência, uma segurança muito interessante. Eu acho que falando de um valor de R$5.000, pelo que esse opcional entrega, considerando que a gente está falando de um carro de R$170.000, eu acho que vale muito a pena você pagar esses R$5.000 para acrescentar o Pilot Assist aqui no XC40 T4. Vale a pena destacar que esse recurso aí de condução semi-autônoma, o XC40 T4 é o carro mais barato do Brasil no momento a contar com esse recurso, né? O que é bem interessante, conta aí mais pontos ainda aqui para o XC40 T4. A minha única crítica aqui vai para a falta das aletas para troca de marcha aqui no volante. Claro que um carro nessa faixa de preço, um carro de luxo, a gente esperava encontrar, né? Esse sistema você pode realizar a troca sequencial direto na alavanca de câmbio, mas as aletas aqui seriam bem-vindas. Mas enfim, é apenas um detalhe nesse mar de qualidades que é o Volvo XC40. Falando um pouquinho aqui do interior do XC40 T4, eu gostaria de abordar com vocês alguns pontos aqui bem polêmicos que essa nova versão de entrada do XC40 aqui no Brasil traz pra gente. Eu gostaria de falar, primeiro dar uma geral aqui na cabine, né? Tô mostrando para vocês o painel de porta, peças aqui bem interessantes. Vou mostrar para vocês na porta do lado direito, dianteira direita, a bolsa aqui lateral. A gente consegue acomodar vários objetos. O XC40 é um carro bem versátil nesse aspecto, traz aqui um acabamento acarpetado na parte central do painel de porta, é bem interessante. Os materiais aqui na versão de entrada, a gente nota o uso de plásticos aqui com texturas, também materiais um pouco diferentes, a gente pode dizer assim, em relação às versões mais caras, mas a gente não tem uma perda de qualidade. Longe disso, uma cabine bem montada, condizente com um carro de luxo, um carro da marca Volvo. Queria mostrar para vocês aqui até um traço, uma peculiaridade bem interessante. A gente nota alguns relevos aqui na parte central aqui do console.
que remetem aí a paisagens, a locais da Suécia. Um traço bem interessante aqui que a Volvo faz questão de colocar aqui na gama XC40. Interessante também, um detalhe bem lúdico aqui do modelo, mas eu gostaria de apontar umas certas incongruências aqui no XC40 T4. A gente tem um carro, por exemplo, aqui com o painel digital, como vocês podem conferir, a peça é completamente digital. A gente tem também o conjunto aqui, o pacote IntelliSafe de segurança. Então a gente conta com alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, enfim, um pacote bem completo aqui. A Volvo zela muito pela segurança dos passageiros, então a gente espera encontrar esse tipo de recurso em um carro da marca. Mas no XC40 é curioso, aqui na versão T4, a gente tem, por exemplo, regulagem elétrica para o banco. A gente tem também aqui, como eu já mostrei, o painel digital, esses assistentes de condução, mas a gente não tem, por exemplo, câmera de ré. Tem uma bela central multimídia aqui com uma tela bem generosa, mas não temos a câmera de ré em um carro de 170 mil reais, né? Outro ponto bem discutível é o seguinte: a gente não tem um espelho de cortesia, um simples espelho de cortesia a gente não encontra aqui no XC40 T4 do lado do passageiro. São algumas incoerências que é difícil você aceitar em um carro de luxo, você pagar 170 mil reais em um carro que não traz isso. Por exemplo, carros muito mais baratos contam aí com a câmera de ré, e não vamos nem entrar no mérito aí do espelho de cortesia, né, que já é praticamente uma coisa obrigatória. Bom, enfim, são questões aí de configuração, por ser uma configuração de entrada, também ela tem que se diferenciar das demais, mas eu acho que é um caminho aí para diferenciação não muito correto, pelo menos na minha opinião. Fora isso, a gente tem também aqui o volante multifuncional, uma peça bem interessante, com uma boa empunhadura, os apoios aqui para o polegar, estou mostrando aqui no detalhe. A gente tem também aqui um porta-objetos aqui bem generoso, logo abaixo aqui dos comandos físicos da central multimídia, também porta-copos. Mostrar aqui para vocês o detalhe da alavanca de câmbio. Tem a opção de trocas sequenciais, só na alavanca, não temos as aletas para troca no volante. A gente tem também aqui o freio de mão com acionamento elétrico e a função auto hold. De qualquer forma, a cabine do XC40 é bem espaçosa. Vou mostrar aqui para vocês, temos o revestimento de couro. Ele acomoda com conforto, muito conforto, 4 adultos e uma criança. Os bancos aqui têm um formato bem interessante, são bem anatômicos. Conta aqui com regulagem elétrica para o lado do motorista, como eu já havia dito. Enfim, aqui no interior o XC40 T4 agrada, só as duas críticas ficam aí por conta disso, né? A gente tem não oferecer câmera de ré e sequer um espelho de cortesia. Eu acho que não é algo muito bem-vindo em um carro de 170 mil reais. Bom, amigos, a gente falou um pouquinho no vídeo de hoje do Volvo XC40, agora na sua versão de entrada T4, que complementa a gama e traz uma proposta muito interessante, no caso a possibilidade de você comprar um SUV médio de luxo por 170 mil reais. Bom, a grande questão que fica é se vale a pena ou não adquirir o modelo. Eu acho que se você está considerando um carro nessa faixa de preço, um SUV médio, acho que vale muito a pena você colocar na sua lista aí de intenção de compra o Volvo XC40 aqui na opção T4. É claro que ele não é um carro imune a falhas, a gente tem essa questão aí, como eu já abordei em outro trecho aqui do vídeo, a gente não tem alguns equipamentos que chegam a ser básicos, até para carros muito mais baratos, como uma câmera de ré e um espelho de cortesia. Também, assim, um carro de 170 mil não contar com isso é algo muito lamentável, a gente pode dizer assim. Mas, enfim, fora essas questões, o Volvo traz uma mecânica impecável, uma boa plataforma, é um projeto moderno, um projeto muito bem concebido e executado. Ele traz aí todas as benesses que um carro de luxo oferece, então um rodar muito sólido, confortável, baixo nível de ruído, então você é beneficiado em muitos aspectos
pelo fato de estar em um carro de luxo. Eu acho que é claro que você olha para o mercado hoje, se você sair desse universo de luxo, você encontra opções mais interessantes. Por exemplo, a gente pode falar de um Chevrolet Equinox, que é cerca aí de R$10.000 mais barato e oferece até mais recursos, mesmo de assistentes aí de condução, recursos de segurança. É um carro também com motor 2.0 turbo, tração integral na sua versão topo de linha. Claro que você não tem o status de estar em um Volvo, mas também o Chevrolet Equinox Premier é um excelente automóvel. Mas é claro que muita gente almeja ser dono, estacionar aí na garagem um carro de luxo, e nesse aspecto o Volvo XC40 por R$170.000 é uma ótima pedida. Eu acho que ele é um carro que cumpre muito bem esse papel aí, o que você espera encontrar em um carro de luxo, né? Então toda essa sofisticação, esse conforto ao rodar, esse cuidado com acabamento. Então é um carro muito interessante sobre esse aspecto. Tem um cuidado aqui também no conjunto mecânico que é muito interessante, na minha opinião, um carro muito bem resolvido nesse aspecto. Então acho que vale a pena sim a compra. Se você quer um carro mais racional, aí recomendo você ir para um Chevrolet Equinox Premier, por exemplo, mas se o seu sonho é comprar um SUV médio de luxo, esse carro aqui, o Volvo XC40 T4, é uma excelente porta de entrada para esse mundo. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado você a conhecer mais detalhes aqui do XC40 na sua versão de entrada. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.